Olá pessoal, como é que vocês estão aí nessa quarentena, tudo bem? Então, vamos para mais uma semana de conteúdo aqui online e agora a gente vai sair da globalização, tá? A gente vai retomar depois um pouco isso, tá? Mas a gente vai fazer links com outras coisas. Agora a gente vai deixar de lado um pouquinho globalização, que nem a gente já viu até agora, e vai tratar um pouquinho mais especificamente de sociologia urbana. E a gente vai entrar em coisas chamadas sociologia do conflito, tá? Que daí são espaços de conflito e tudo mais. Só que para isso a gente tem que entender um pouco de sociologia urbana, tá? Um pouco do que é sociologia urbana, de como é que ela se organiza e tudo mais. Para falar de sociologia urbana, a gente tem que falar de um autor em específico e de uma escola. Existiu no passado, no início do século XX, uma coisa chamada Escola de Chicago. Tá? A Escola de Chicago, ela é mais ou menos 1910, por aí. Ela tentava entender como Chicago funcionava. Porque Chicago tinha muito imigrantes e tudo mais, ela tentava entender de como é que funcionava essa integração daqueles povos que vinham de fora, né? Daquelas culturas que não eram norte-americanas, que estavam chegando ali, os italianos principalmente, irlandeses e tudo mais, que começaram a ocupar a região de Chicago. Eu sugiro para vocês, se vocês tiverem um tempinho, vocês procurarem um filme chamado Gangues de Nova York. Tá? Que é um filme com Leonardo DiCaprio, um filme já relativamente antigo e muito interessante porque ele vai mostrar justamente o processo de formação da cidade de Nova York. Né? Ele vai mostrar as gangues antigas de Nova York, que eram as gangues das diferentes etnias. Né? Tinha os norte-americanos que tinham uma gangue lá, os irlandeses tinham outra gangue, né? Cada região, né, de imigrantes que tinham lá, tinha uma gangue. Né? E ele vai mostrando como é que funcionavam essas gangues, como é que eram as disputas políticas e tudo mais, e como é que eles se inseriam dentro da cultura de Nova York. É um filme muito interessante para entender isso. E é um pouco disso que a Escola de Chicago fazia. Então ela tentava ver esse processo de integração, ou não, né? Às vezes não acontecia o processo de integração. E além da Escola de Chicago, existia um outro autor, que é o George Simmel. Eu vou deixar a descrição dele aqui, tá? Com uma outra obra chamada A Metrópole e a Vida Mental. É uma obra bastante interessante, porque ela vai dizer um pouco de como o indivíduo ele acaba alterando a sua forma de pensar e organizar a sua vida e e a dimensão empática, né? A dimensão de sentir empatia pelas pessoas, conforme ela vai vivendo em grandes cidades e vai tendo contato com mais gente, com muita gente. E ele vai tentar discutir isso. Porque, veja, quando a gente vive numa cidade pequena, né, eu acho que já dei esse exemplo para vocês, a gente vive numa cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Então, as relações são muito próximas. Por mais que eu goste ou não goste da pessoa, eu conheço ela não me é estranha. Uma cidade pequena com 3, 4, 5 mil habitantes, todo mundo mais ou menos se conhece ou sabe de que família pertence. As pessoas não são estranhas. Todo mundo que vive ali tem algum nível de identificação. Muito difícil ter uma pessoa despercebida naquele universo da cidade. Né? Quando a gente vai para uma cidade grande, a coisa muda de figura. Né? Por quê? Porque a gente não tem mais essa noção essa identificação com as pessoas. Né? A gente vai ficando anestesiado. Né? Esse é um pouco a ideia do que o Simmel vai trazer. E esse anestesiamento ele tem uma relação direta com a quantidade de pessoas que a gente tem em contato. Então é aquela coisa, eu não tenho como ter uma relação empática com todo mundo que transita no meu dia a dia. Vocês imaginem, vocês andando... Santa Maria nem é uma cidade grande, né? É uma cidade de porte médio. A gente tem mais ou menos 300 mil habitantes, com uma população flutuante, né?
É mais ou menos isso. São 200 mil votantes, tem mais o pessoal que vive aqui, mas vota em volta, né? E mais o pessoal que vem para cá. Tem mais ou menos umas 20, 30 mil pessoas que vêm e vão diariamente. Agora, não sei por causa da quarentena, mas em geral, quando a cidade funciona normalmente, tem uns 20 a 30 mil pessoas que transitam aqui, vão embora para outros lugares, enfim, e vêm por questão de saúde ou outras questões aqui. Mas, de qualquer forma, Santa Maria é uma cidade de porte médio. Aí vocês imaginem vocês transitando no acampamento e vocês cumprimentando todo mundo que passa por vocês, né? No mínimo, vão achar que vocês são loucos. No mínimo, né? Com sorte vai ficar só nisso. Porque é muito estranho. As pessoas não fazem isso constantemente. Imagina vocês passando lá, indo de uma ponta a outra do acampamento, cumprimentando todo mundo, né? Oi, bom dia, boa tarde, não sei o quê, apertando a mão, abraçando as pessoas. É estranho, por quê? Porque a gente não tem hábito de fazer isso em cidades maiores. Mas cidade interior é comum, todo mundo se cumprimentar, tu passa por uma pessoa na rua, fala, oh, bom dia e tal. É comum, porque as pessoas se conhecem, elas têm algum laço afetivo. Mesmo que distante, mas elas se conhecem. Numa cidade grande, não, as pessoas não fazem isso. E ela não tem como fazer isso. Imagina vocês se preocuparem com todas as pessoas que cruzam na frente de vocês. Não tem como fazer isso. E pelo fato da gente ter que, mais ou menos, se proteger na cidade grande dos vínculos afetivos, a gente vai criando um distanciamento das pessoas, né? Um distanciamento relativo das pessoas, né? Sobretudo de quem é desconhecido. A gente nem, muito provavelmente, quando vocês transitam nas ruas mais movimentadas, como acampamento mesmo, é muito provável que vocês nem lembrem do rosto das pessoas que vocês passaram, porque vocês não estão prestando atenção. Elas não são objetos de interação social de vocês não conhecem, não estão interagindo com elas, e elas não são objetos de identificação, vocês não têm um vínculo emocional com essas pessoas. Consecutivamente, vocês não lembram delas, né? Não tem nada que faça vocês lembrarem das pessoas que vocês já passaram ao lado no acampamento, ou qualquer outra rua movimentada, Rio Branco, ou Calçadão, ou seja lá que rua, ou no shopping mesmo, qualquer rua que tenha movimento. Perfeito. Se tem essa relação, a gente não lembra, não cria vínculos e tudo mais, a gente vai evoluindo isso. Então a gente vai desidentificando, a gente vai considerando cada vez menos as pessoas e se distanciando cada vez mais delas. E isso faz com que a gente se torne cada vez mais seletivo nas pessoas com que a gente se relaciona. Nosso ciclo de amizade em grandes cidades em geral é muito pequeno, né? E, em geral, em cidade pequena ele é muito maior. São extremos opostos, né? Mas, em geral, em cidade grande ele é muito pequeno, porque são as pessoas que a gente dá confiança, porque a gente fica muito mais arredio a interações sociais, quanto maior a cidade, né? E isso faz com que a gente tenha um relacionamento, uma espécie de embotamento emocional. Então, a gente cria espécie de proteção emocional às desgraças. Então, por exemplo, quem vive aqui em Santa Maria já é possível ver isso, vocês andarem pelo centro, vocês vão ver que tem várias pessoas pedindo, vários indígenas lá que ficam sentados, né, ou vendendo alguma coisa, ou às vezes mesmo pedindo algum dinheiro, né, enfim, para ter o que comer e tudo mais, né? Tem algumas outras pessoas fazendo outras coisas, né, para pedir dinheiro. Enfim, a gente tem esse tipo de coisa que são as pessoas que estão numa situação de miséria, de muita pobreza e estão tentando ganhar a vida do jeito que dá, né, vendendo alguma coisinha ou pedindo esmola, né? É normal, não estou dizendo que isso é correto, né, mas é normal muitos de vocês nem verem essas pessoas, né? Porque em geral elas ficam no chão, né? E a gente não, em geral, não dá bola para elas, né? Se a gente não sai disposto a doar dinheiro ou fazer algum ato de generosidade com essas pessoas, é muito comum a gente passar por elas e não ver elas, tá? Isto é um dilema que acaba acontecendo em função de existir muitas dessas pessoas. Quanto mais pessoas a gente transita diariamente vivendo em situação de extrema miséria, extrema pobreza, que seriam moradores de rua e coisas do gênero, quanto mais a gente passa por essas pessoas, menos a gente enxerga elas.
e mais distante emocionalmente a gente vai ficar delas. Por quê? Porque se a gente se importar o tempo inteiro com elas e sair chorando por cada pessoa que tu vê em situação de pobreza e tudo mais, vocês não vivem. Né? Isso é uma espécie de defesa que a gente tem. Né? Só que aí, claro, o fato de a gente ficar dessensibilizar no ver essas pessoas não significa que a gente tenha que ser insensível à situação delas. Né? Não significa que esteja correto, principalmente existissem pessoas em situação de rua tendo que comer lixo. Né? Óbvio que não. Né? Isso não deveria existir. E a gente tem condições disso não existir no mundo. Né? O mundo tem uma produção de riqueza suficiente para que as pessoas não vivam, pelo menos, em extrema pobreza. Né? Pessoas morrendo de fome não precisaria existir no mundo, mas existe, infelizmente, porque a gente tem um problema de distribuição de alimentos, distribuição de renda muito forte. Né? Mas, existindo isso, né, existindo essa miséria e tudo mais, a gente acaba tendo essa relação de dessensibilização e não fazendo muita coisa. Né? Isso é muito comum de acontecer. E antigamente era pior, tá? Se a gente vai pegar no início do século XX, né, que é mais ou menos a época, né, final do XIX, início do XX, que é a época que eu estou comentando que esses autores viveram, né, tanto a Escola de Chicago quanto o Zimmel, era muito pior, tá? Porque a gente estava vivendo ainda o inchaço das cidades pela Revolução Industrial ainda, né? Tinha uns resquícios disso, né? Da industrialização, da saída do campo, migração do rural para as cidades e tudo mais. Então teve esse inchaço das cidades e faltava muito emprego, né? O desemprego era muito alto. E as pessoas literalmente morriam na calçada. Então, era bem pior que agora. E aí, essa dessensibilização era mais aguda. Então, as pessoas realmente viam as pessoas em situações deploráveis e, de tanto ver e passar por elas, elas acabavam se dessensibilizando com isso. Essas pessoas se tornam invisíveis. Né? Isso, eventualmente, acontece. Né? Mas, para além disso, né, dessa mudança de padrões cognitivos, que é isso que o Zimmel está falando, né, de um padrão cognitivo do interior que é bastante sensível, bastante pessoalizado, com um nível de identificação muito alto com as pessoas, que todo mundo se conhece, se cumprimenta, tem relações, com um padrão das grandes cidades dessensibilizado, onde as pessoas não interagem, onde as pessoas não têm muitos amigos, onde as pessoas não se conhecem. E existe mais solidão. Então, são dois modelos de pensamento. São seres humanos, né? Todos são seres humanos, mas vivem de formas diferentes em função do meio ao qual estão inseridos. Então, cidade pequena e cidade grande tem mudanças nos padrões mentais, na forma de se relacionar com o mundo, na forma de se relacionar com as pessoas. Então, é isso que o Zimmel está falando quando vai iniciar os estudos sobre sociologia urbana. Né? Porque essas cidades, elas mudam a forma de pensar das pessoas. E, além disso, a gente vai ter essas peculiaridades da formação, sobretudo das grandes cidades, dos núcleos culturais. Né? E isso, claro, eles vão estudar Chicago, mas a gente pode fazer analogia direta com o Brasil. Né? Não sei se vocês conhecem São Paulo, mas São Paulo é assim. Né? Liberdade, japoneses. Né? É a maior colônia japonesa fora do Japão do mundo. Né? Então, a gente tende a ver aqueles filmes como Chinatown, né, como nos Estados Unidos, como se fosse um treco gigantesco. O bairro da Liberdade é uma coisa muito maior que qualquer Chinatown. Claro, Chinatown é chinês, né? Mas de qualquer Chinatown nos Estados Unidos. Não existe nenhuma Chinatown do tamanho do bairro da Liberdade que a gente tem no Brasil. Né? E por que eles fazem isso? Porque, em geral, as culturas, quando elas existe uma migração de um país para o outro, elas tendem a se organizar em bairros daquela mesma etnia. Né? Por questão de identificação, aí tem várias questões, identificação cultural, né? Em geral, vamos pegar o japonês. O japonês tem, muitos japoneses, a grande maioria é budista e shintoísta, né? Tem essa mistura do budismo com o shintoísmo, então tem uma diferença religiosa, tem a língua, tem a alimentação, né? Tem vários elementos pertencentes à cultura japonesa,
né? Que cria uma identificação. As pessoas, quando saem da sua cidade natal, do seu país natal e vão para outra, elas têm saudade das coisas do seu país. Isso é muito comum. Então, para preservar isso, em geral, criam os bairros. Então, o lugar onde mais tem, por óbvio, restaurantes de comida japonesa em São Paulo é no bairro da Liberdade, né? E assim como tem os bairros de italiano, né, o Bexiga lá e tudo mais é um bairro italiano, né, tem muita pizzaria, coisa de massa, trattoria, essas coisas assim, né? Então, cada região de São Paulo vai ter os seus núcleos identitários. Nos Estados Unidos era a mesma coisa, Chicago era assim, né? Tinha o bairro de italianos, tinha o bairro dos libaneses, tinha o bairro dos judeus, cada região tinha os seus bairros, né, com as suas etnias. E cada etnia tinha a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se relacionar com as coisas, as suas tradições e tudo mais. Isso fazia com que eles se unissem, né? E para tentar entender essa lógica, porque isso, veja, isso no início do século XX era muito novo, não existiam muitas migrações desse gênero, né? As migrações eram muito antigas e do nada começou a ter, como se fosse numa cidade, várias pequenas subcidades, né? Com lógicas de funcionamento diferentes. A lógica de funcionamento do bairro, né, dessas etnias, era diferente da do outro bairro, porque a etnia era diferente. Então, era como se uma grande cidade, que nem Chicago, que é uma cidade grande, uma cidade estilo São Paulo, né? Uma grande cidade, tivesse várias pequenas cidades que são os bairros. Então, como é que isso funciona? Como é que essa cidade não explode? Ela não implode, né? Buscando entender isso, a Escola de Chicago vai fazer os seus estudos, tentando entender esse processo de urbanização, que não é só um inchaço das cidades. O Zimmel está vendo o inchaço das cidades, é isso que é o foco dele. A Escola de Chicago não. A Escola de Chicago está tentando ver a diversidade cultural que existe nas grandes cidades, que é um fenômeno novo. E como é que uma cidade pode manter a organização de cidade, manter a unidade da cidade, tendo essa diversidade cultural gigante dentro. Então, esse é o foco da Escola de Chicago. E eles vão fazer estudos fantásticos, estudos magníficos mesmo. Tem estudos que um livro bastante grosso, que se chama Sociedade de Esquina, que ele vai tratar da máfia italiana, né, em Chicago. A famosa máfia italiana, né, o Al Capone, esse povo que a gente vê os filmes e tal, era de Chicago, né? Então ele vai tratar desse grupo aí, de como é que eles se organizavam em Chicago, de como é que eles estabelecer as relações, e é sociedade de esquina, né, porque as pessoas realmente ficavam na esquina, tinha toda uma relação da esquina com os italianos, né, com a máfia principalmente, né. Aí tem vários estudos, tem alguns estudos sobre boxe, né, que um dos participantes vira boxeador e começa a estudar, tem estudos sobre, enfim, tem vários. Eu não vou saber citar todos os estudos da Escola de Chicago dessa época, mas o Sociedade de Esquina é o mais emblemático, né? Que a gente mais conhece. Mas tem vários outros estudos tentando entender justamente essas culturas diferentes que existiam lá. Essa diversidade cultural das grandes metrópoles, que a gente vai ter até hoje, né? Esse é um parâmetro. E essas duas questões, elas têm até hoje. Sempre quando a gente troca de escala de cidade, a gente tem alterações, não só alterações da forma com que a gente vive, a gente pensa diferente, né? A gente começa a pensar e ver o mundo diferente. Então, certamente, vivendo em Santa Maria, que eu falei, se vocês vivessem numa cidade pequenininha de interior e viessem para Santa Maria, certamente vocês vão começar a pensar um pouco diferente, porque uma cidade maior exige com que a gente se comporte de uma outra forma para sobreviver nessa cidade. Isso vai alterar o nosso padrão de pensamento. Quando vocês vão para uma cidade grande, que nem São Paulo mesmo, Rio de Janeiro, uma grande metrópole, mas São Paulo, eu falo São Paulo e friso bastante porque São Paulo é uma cidade global, né? É não só a maior cidade do Brasil, mas a cidade mais importante da América do Sul, né? Então, ela é uma grande cidade em vários aspectos, não só em tamanho. E uma grande cidade, ela também vai demandar que você se comporte diferente. Vocês vão conhecer gente muito diferente, né? Em São Paulo é muito fácil conhecer japoneses, libaneses, pessoas estrangeiras que vêm de outros países, né?
É muito comum isso acontecer, porque é uma cidade grande que tem todo tipo de gente lá, né? Então, a diversidade humana é outro nível, o ritmo da cidade é outro, a forma de se relacionar com as coisas, as possibilidades de ação são outras. E quando a gente vive nessa cidade e trata essas coisas que são muito mais intensas nas grandes cidades com naturalidade, isso altera a nossa forma de pensar, né? Essa diversidade, a pluralidade, que é o que a Escola de Chicago traz, ela altera o nosso padrão de comportamento, a nossa forma de pensar o mundo, que é o que o Zimmel traz. Então, essa relação se estabelece e a gente tem uma diversidade, uma outra forma de ver o mundo, outra forma de pensar, tá? Por hoje é isso, pessoal. Isso aqui é uma introdução à sociologia urbana, tá? Aos estudos urbanísticos, tá? Isso aqui é uma introdução, a gente vai seguir essa discussão, a gente vai seguir esse tema por mais algumas aulas, né? Porque a gente vai começar a estudar a violência nas cidades, vai começar a estudar os conflitos todos que ocorrem nas cidades, tá? Isso aqui é um pouco de sociologia do conflito e sociologia urbana, vai ser um misto das duas coisas, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai continuar estudando isso aqui e depois a gente vai retomar a questão das cidades a partir da globalização. Isso vai acontecer no final dessa empreitada aqui que a gente está iniciando agora, tá bom? Por hoje é só, fiquem bem, se cuidem e lavem as mãos, que é importante, tá bom? Um abraço a todos e nos vemos na próxima.